Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Eu Te Respondo. Esse é um programa que ajuda massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem uma agenda cheia. Sou Cíntia Manabe, especialista em shiatsu há mais de 27 anos, e o meu objetivo é ajudar massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem uma agenda cheia. E agora eu vou falar com o David. David, muito bem-vindo, fica muito à vontade. Pode me perguntar as suas dúvidas, o que você quiser saber a respeito da nossa profissão. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, na verdade, porque eu sou novo, estou começando na área da massoterapia e eu queria entender um pouco mais como é que faz para captar clientes, fidelizar clientes, porque nos dias de hoje está bem complicado, até porque a gente vê muitos profissionais acabando vendendo o serviço por muito pouco, que acaba nem tendo um retorno simplesmente para tirar clientes um do outro. Então fica bem difícil captar e fidelizar um cliente. Eu queria uma ajuda nessa parte para poder me aperfeiçoar cada vez mais nessa área. Tá. Em primeiro lugar, eu vou começar a te falar um pouquinho sobre o que eu penso e o que eu vejo que eu tenho de convivência com massoterapeutas homens, tá? E aí eu entro nessa parte de captação e fidelização, né, dos clientes. Em relação aos massoterapeutas homens, eu tenho alguns amigos que têm uma carreira de sucesso, que atendem super bem, que têm uma agenda muito cheia, que ganham super bem. E aí, qual que é a dica que eu dou para você, que é um massoterapeuta homem? Um massoterapeuta que é homem, por que acontece? Na nossa profissão, às vezes a mulher não quer fazer com massoterapeuta homem porque é homem. Às vezes a mulher não quer um massoterapeuta homem vindo a domicílio porque não quer colocar um homem que não conhece dentro de casa. Às vezes, o homem, e o cliente homem, às vezes, não quer um massoterapeuta homem, porque fala, um massoterapeuta homem, pondo a mão em mim, me tratando, não gosto muito. Mas aí, o que eu observei de amigos de profissão, que são homens e que têm carreira de sucesso? O que eu observei é que os homens massoterapeutas, quando eles têm uma carreira de sucesso, é porque, de verdade, eles entregam resultados dentro da terapêutica, porque quando você tem um bom atendimento e você tem um atendimento onde você fideliza o paciente, ele acaba te indicando para outros clientes. E realmente, assim, o que eu vejo é que quando o massoterapeuta é homem, ele tem uma carreira de sucesso principalmente quando ele trata, quando ele dá resultado, e não somente quando ele dá um alívio para o paciente, né? Porque entre dar um alívio e entre você ter um conhecimento profundo e orientar o seu paciente, entregar melhores resultados, daí existe uma grande diferença. Então, você como massoterapeuta homem, eu diria para você que muito foco em qualidade de trabalho, muito foco numa entrega de resultado diferenciado, né, do mercado, porque eles têm agenda com lista de espera de meses, né, e atendem muitos pacientes por dia, acabam tendo lista de espera porque não conseguem atender a demanda. E é muito isso, muito em cima de resultado. Só que até recentemente conversei com um deles, e ele falou que a parte de divulgação em mídias sociais, então você divulgar o seu trabalho dentro de Instagram, de Facebook, é muito importante. Só que ele falou para mim, ele falou, Cíntia, a divulgação é muito importante porque acelera demais, alavanca demais o número de pacientes, mas ele falou, é fato, e ficou muito claro para mim que só a divulgação não é o suficiente. Ele falou assim, o que está fazendo com que eu tenha uma lista de espera é realmente
a fidelização dos que eu atendo, porque eles acabam me indicando para outros. Ele falou, então, eu estou com uma agenda cheia, porque eu tenho muitas indicações, além dos pacientes que vêm pela captação de mídias sociais. Ele falou, agora, se você só divulgar e só colocar a divulgação em mídias sociais e não entregar um bom resultado, um bom trabalho, e não fidelizar o paciente, ele falou, não dá. Ele falou, aí você não consegue virar, né? E aí eu achei bem legal ouvir, né, de um massoterapeuta homem, porque conheço bem, então eu sei a qualidade do serviço dele, a qualidade de entrega, o comprometimento, a responsabilidade que ele tem dentro dos atendimentos dele, então realmente essa parte é fundamental. E quando você fala de captação de clientes, aí é imprescindível a sua divulgação dentro das redes sociais, porque hoje em dia isso facilita demais. Quando eu tive uma virada de carreira, onde eu tive uma agenda muito cheia, com fila de espera de 2, 3 meses também, na minha época, não existia ainda nada dessas coisas de Facebook, de Instagram, eu consegui fazer a carreira sem divulgação, mas, nitidamente, todas as pessoas que eu convivo e que, às vezes, estavam com a agenda não como gostariam, e que passaram a divulgar o trabalho dentro de redes sociais, essas pessoas realmente conseguiram chegar dentro da agenda que queria, porém, as pessoas que eu conheço e que tiveram resultado positivo com a divulgação dentro de rede social, é porque realmente trabalha e entrega um resultado diferenciado, tem muita responsabilidade no tratamento, entrega resultado, tem uma postura com o cliente, né? Sabe falar com o cliente, sabe orientar o cliente, sabe essa parte de fidelização. Então, dentro dessa parte de divulgação, de captação de pacientes, a minha orientação é que sim, você deve divulgar em redes sociais, e dentro das redes sociais, a gente tem a opção da divulgação orgânica, que é uma divulgação onde as pessoas que entram dentro da sua página, que te conhecem, e que compartilham o seu post, as suas divulgações para outras pessoas, conseguem te ver. Essa é a divulgação de forma orgânica, e aí a gente tem a divulgação de forma paga, que daí é onde você direciona o público que você quer atrair. E dentro da divulgação paga, com certeza, aí eu posso dizer pela minha experiência também, que daí sim, você consegue ter mais resultados dentro de uma divulgação paga do que pela orgânica. A orgânica demora muito mais tempo do que a divulgação paga. Você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu concordo nessa parte. Realmente a barreira para o massoterapeuta homem acaba sendo um pouco maior. Concordo nessa parte porque a parte da internet, ela nos ajuda muito com divulgação, apesar de eu não ser muito ainda bem com a internet, mas eu sei que ajuda, mas ela também acaba prejudicando exatamente por pessoas que vendem algo que não fazem. Tá? Péssimos profissionais, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria essa, acabam vendendo algo que não dá resultado e acaba vindo a prejudicar outros profissionais. Né? Tá. Então, eu vou abrir um parênteses para você. Quando a gente tem um olhar, tipo, como o que você está falando, né, é fato, isso existe sim, eu e minha equipe, a gente acompanha as redes sociais, a gente vê diversos tipos de divulgações, e é fato sim o que você está me falando, só que qual o pensamento que eu tenho? Daí é bem a la Cíntia, né? Eu concordo que existem muitas divulgações que às vezes não colaboram para a nossa classe de colegas de profissão, mas eu diria para você, David, não tenha o olhar focado para isso, porque quando a gente olha para aquilo que não dá certo, você está criando mais disso na sua vida.
Se você colocar mais votos de confiança de que porque outros colegas de profissão postam e divulgam coisas que acabam prejudicando a nossa classe de profissionais, você atrai e você cria mais disso para a sua vida, você cria essa dificuldade para você. Agora, quando você foca para o que dá bom, para o que dá certo, e você coloca toda o seu foco, a sua atenção, as suas atitudes, os seus comportamentos dentro daquilo, e isso reverbera de uma maneira mais positiva e muito mais rápida para você, né? Isso que eu estou te falando tem até um fundo de conceito dentro da física quântica, que eu gosto bastante, que eu acredito muito, porque mesmo quando eu não conhecia sobre física quântica, naturalmente, eu, por natureza, eu aplicava a física quântica sem saber que era física quântica. E eu sempre foquei para qual profissional eu queria me tornar, qual o resultado que eu queria entregar, quem eu queria ser, né? Eu sempre tive essa visão. Eu sou de São Paulo, eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci e cresci dentro de um bairro humilde, que hoje é onde tem lá o Itaquerão, né, o estádio do Corinthians, e eu nasci e cresci lá, e lá, claro, como todos os lugares cresceram um pouco, mas ainda assim, quando a gente fala de São Paulo, é um lugar mais retirado, é um lugar onde os moradores, a gente tem diversos tipos de moradores com poderes aquisitivos diferentes, mas ainda assim muito diferente, por exemplo, onde eu trabalho, que é na Zona Sul de São Paulo, no Itaim Bibi, em São Paulo, que é um outro poder aquisitivo, vamos dizer assim, dos moradores. E ainda assim, mesmo quando eu iniciei minha carreira e fiquei morando em Itaquera por muitos anos, não vou saber de cabeça, eu não sou muito boa assim de datas e tal, mas eu acredito que um pouquinho mais de 10 anos eu morava e trabalhava já nessa nossa área em Itaquera, e eu nunca foquei as dificuldades, né, nem as minhas próprias dificuldades que eu passava, até financeiramente falando. Eu sempre foquei aquilo que, aonde eu queria chegar, onde eu queria viver, qual a profissional que eu queria me tornar. Então, a profissional que eu queria ser sempre foi muito claro para mim, porque eu sempre me incomodei no entregar um resultado como eu gostaria, naquela época, quando no início de carreira, eu sempre me incomodei porque eu não conseguia entregar um resultado no nível que eu tinha uma expectativa, acho que às vezes nem era o cliente, mas eu tinha uma expectativa de entrega, então eu tinha uma expectativa sobre mim, sobre meu comportamento, sobre qual era a Cíntia que eu queria me tornar profissionalmente. Eu foquei sempre muito isso. E aí eu posso te dizer que hoje, né, tendo um pouco mais de conhecimento dentro da física quântica, isso valida para mim, porque realmente foram muitas as dificuldades, foram muitas as dores e os sofrimentos, mas mesmo passando por tudo isso, eu nunca perdi meu foco de qual era a profissional que eu queria me tornar, quanto de sucesso que eu queria ter na minha vida, quanto que eu queria ganhar de dinheiro na minha vida. Eu nunca perdi o foco disso, nunca. E realmente, quando você mantém o foco e todo o seu comportamento, todo o seu pensamento e todas as suas atitudes vão em direção àquilo que você busca, uma hora você faz gol. Em relação a muitas pessoas que nem eu que estão começando, não tem o seu espaço ainda para trabalhar, tem a domicílio, que é o meu caso. Que dica tu daria para poder fazer um ambiente bom para atender? Porque não adianta tu ter só a técnica, tem que preparar um ambiente, só que muitas vezes o cliente ele não te permite isso, ele quer que tu simplesmente chegue, abra a maca e atenda e pronto.
E aí tu não consegue, então que dica tu daria? Porque no meu caso mesmo, eu não tenho ainda o meu espaço, eu atendo somente a domicílio. Então até chegar lá, qual a melhor dica? A sua pergunta seria, hoje, com o atendimento domicílio que você tem na mão, o que, que você poderia fazer para melhorar o ambiente de trabalho? Isso, e porque os recursos ainda são poucos, né? Aí a É minha difícil que ainda pergunta você me pergunta como você poderia melhorar o seu ambiente de trabalho dentro do atendimento a domicílio? Isso. Tá. Uma coisa que eu vou te falar é que o ambiente é muito importante também. É claro que o seu atendimento, ele é acima de tudo. Aquilo que você é, aquilo que você entrega dentro do seu atendimento, isso é o fundamental. Porém, hoje em dia já existem estudos, e até tem um livro que eu gosto bastante, que chama Biologia da Crença. Não me lembro o nome do autor, mas o nome do livro é Biologia da Crença. E um dos autores foi um cara que ajudou a criar medicamento sobre... desculpa aqui que eu esqueci de desligar aqui, está fazendo barulho, perdão. E uma das coisas mais importantes que ele fala no livro, ele ajudou a criar um medicamento para pressão alta. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que ele fala que os estímulos externos, eles interferem dentro do funcionamento celular, né? E isso é uma verdade mesmo, porque quando a gente pensa numa fertilização in vitro, que hoje em dia a gente consegue criar uma vida fora do corpo do homem e da mulher, né? Porque retira-se o óvulo, retira os espermatozoides e faz a fecundação fora do corpo do homem e da mulher, e depois, quando dá bom, aí isso é implantado dentro do útero da mulher. Mas para manter essa célula viva, esse óvulo vivo, esse espermatozoide vivo, eu não entendo disso, do processo de fertilização, de qual é o ambiente adequado para que essa célula sobreviva, mas claro que eu sei que existe uma temperatura adequada que eles congelam, né, essas células. Eu não sei se é necessário uma iluminação adequada, mas como já estudei também um pouquinho sobre a interferência do ambiente sobre o corpo, e aí isso sim eu posso te falar que quando a gente tem sons, os sons, ele, dependendo do nível de som, de decibéis que a gente tem, isso pode alterar o ciclo cardiano do corpo, o funcionamento do corpo, o batimento do coração. Então, imagina, barulho, né? Estamos falando de som, de barulho e tal. Então, o ambiente é muito importante, porque o ambiente, ele gera um estímulo dentro para o corpo, a partir do momento que você visualiza, que você, através dos 5 sentidos, né? Quando você estimula olfato, paladar, visão, tato, né? E olfato, você tem um estímulo e isso tem uma resposta dentro do seu corpo. Então, se você falar assim, eu quero continuar atendendo a domicílio, e o que eu posso fazer para melhorar? Daí eu te pergunto, como que é que hoje você atende? Eu chego no local do cliente, eu sempre pergunto para ele se eu tenho um local mais silencioso da casa, vamos dizer assim. Tá? Aí eu preparo a maca, né? E preparo uma luz um pouco mais baixa e eu ponho uma música com um somzinho ambiente, uma música para relaxar. Em questão a incenso, essas coisas, eu utilizo só se o cliente gosta. Tem muito cliente que não gosta, aí eu não utilizo. Tá, então você trabalha a parte de som, né? Você pede um lugar mais tranquilo, ok. Aí você tenta, como que você tenta uma iluminação mais baixa?
eu levo uma luz que eu tenho, essas ring lights mesmo, e eu ponho ela na luminosidade mais fraca. Tá, aí então você trabalha iluminação, som e incenso, né? Quando o cliente gosta, sim. Tá, e o som, que tipo de som que você usa? Eu tenho, na verdade, uma playlist que ela é com músicas de blues, e aí ela é uma música mais tranquila, é mais instrumental, não tem voz, né? E é mais relaxante. Eu diria assim, que os seus cuidados, né, é muito relevante, o seu cuidado que você tem com os clientes é bem bom, mas vou tentar te ajudar aí para você poder ajudar ainda mais os clientes que você atende, por isso que eu estou te perguntando o que é que você já faz, para ver se eu tenho Sim, alguma sim. outra ferramenta para te orientar de algo a mais que você pode fazer. Em relação a parte de som, quando você fala, eu tenho uma playlist de blues, né? E eu não sou uma terapeuta que sou uma expert em musicoterapia, estou muito longe disso, mas tenho alguns conhecimentos da musicoterapia. E dentro de musicoterapia, hoje em dia, a gente tem você tem outras ferramentas, se você quiser pegar um papel e uma caneta para anotar, um meio que você pode ajudar o seu paciente através do solfejo. Solfejo é Solfegio. Solfejo são músicas, se você der um Google, você vai encontrar várias músicas de solfejo. São músicas que têm vibrações em hertz, que trabalham terapeuticamente nos nossos clientes. Então, você pode escolher de acordo com o cliente, do que o cliente está precisando. Você dá um Google, que daí você vai ver o que é, e você vai achar uma diversidade de coisas. Uma outra coisa também sobre sons, porque o que acontece? Dentro da musicoterapia, o blues pode ser ótimo para você, porque provavelmente você fez uma playlist, porque você deve gostar de blues. E uma coisa muito importante dentro de qualquer área que trabalhe com o ser humano, é natural, tá? E não tá errado o que você fez, porque é natural a gente buscar as coisas que a gente gosta como terapeuta. Através do que a gente gosta, a gente acha que é bom para o nosso cliente. Porém, aquilo que é bom para você, nem sempre é bom para o nosso cliente. E quando a gente fala de música, para você o blues pode ser relaxante, para você o blues pode ser inspirador, para você o blues pode ser uma super música. Mas, para um outro cliente, o blues pode trazer a lembrança de um trauma, dependendo do momento que ele estava, dependendo do que aconteceu naquele momento. Então, você pode... E a música, ela é terapêutica, e ela pode despertar aquilo que representa aquilo para o cliente. Então, uma coisa que você pode fazer é perguntar para o seu cliente qual o estilo de música que você gosta para relaxar, se ele está estressado, ou de repente, se ele está mais deprê, qual o tipo de música que você gosta, que te dá mais ânimo? É o cliente que vai nos dar o direcionamento daquilo que faz bem para ele, e não aquilo que a gente acha que é bom para ele. Tá bom? Eu não considero esse seu pensamento errado, porque eu acho que tudo depende do que a gente entende e sabe até aquele momento, né? Porque eu já fiz como você também. Um dia eu também já coloquei minha playlist para os meus pacientes ouvirem, para os meus clientes, e depois que eu passei a conhecer outras ferramentas, eu falei, faz total sentido, né? Porque às vezes uma música que tem uma letra, para você pode ter um impacto e pode te emocionar e pode te trazer um sentimento maravilhoso, e para o outro pode representar uma perda de uma pessoa e que vai deixar o cliente mal, entendeu? Então, Entendi. Em relação à música, você escuta o que o seu paciente precisa, tá bom? Então, você tem
E aí você tem também, você pode anotar aí, os sons binaurais. Sons binaurais também são sons que têm vibrações em hertz, que têm poder de cura. Sim. Tá bom? Então, a gente falou de som. Em relação à iluminação, o que você pode melhorar em relação à iluminação do atendimento a domicílio? Em relação à iluminação, você pode usar o efeito das cores, né? Então, você pode dar um Google de cromoterapia, né? Por exemplo, o verde, ele vai trabalhar mais a questão da saúde, o azul vai trazer mais a paz e a tranquilidade, o laranja vai dar mais energia. Então, de repente, você pode ter algum aparelho na mão que tenha cores dentro da cromoterapia, que você pode diminuir a luz do ambiente e, ao mesmo tempo, essa luz ajudar a emanar um poder de cura também para o paciente, né? A gente falou então, de iluminação, falou de som, e cheiros, e dentro de cheiros, a gente tem os incensos, né? Eu gosto muito do incenso, porque o incenso, ele faz a fumaça, e a fumaça ajuda a transmutar e ajuda a limpar a energia também. Mas tem pacientes que não gostam dos aromas dos incensos, e geralmente também os incensos bons são bem mais caros, né? Os incensos mais gostosos e que não irritam tanto a nossa parte olfativa ali são mais caros, mas uma coisa que você pode usar dentro do atendimento, em relação a cheiros, são aromas, sprays que você joga no ambiente, voltados para aromaterapia, né? Também não sou uma expert em aromaterapia, mas dependendo do que você quer fazer com o paciente, você pode usar um aroma para acalmar, um aroma para deixar ele mais yang, né? Mais animado, mais para cima, vamos dizer assim, em termos de emocional, né? Sim. E tem aromaterapia. Na verdade, aromaterapia, eu sou paciente, eu sou cliente de terapeutas que trabalham com aromaterapia, e é incrível. Tem um poder curativo muito mais profundo. Eu não sou uma expert de aromaterapia, eu tenho cursos básicos de aromaterapia, mas para quem é aromaterapeuta e trabalha somente com isso e que é muito profundo nesse assunto, é fantástico. Mas isso não impede de a gente poder usar, né, um aroma X ou Y, esses aromas básicos com os nossos pacientes, e aí você tem a opção de spray, você tem a opção daqueles que são aromatizadores que você pluga na tomada e são óleos que você coloca dentro desses aparelhinhos que eu não sei como que chama, mas eu tenho. Tem também esses que não são elétricos, você acende uma vela embaixo e ele aquece o óleo que fica na parte de cima também. E aí, dentro disso, você também pergunta para o seu cliente, esse aroma te agrada? Você passa e deixa ele sentir, esse aroma te agrada? Esse aroma te agrada neste momento? Por quê? Porque aromaterapia, a gente tem tendência a gostar de um aroma, mas dependendo do momento que a gente está, um aroma ou outro pode nos atrair e nos agradar mais, e geralmente é aquilo que a gente está precisando. Sim, sim. E em relação à tua área de excelência, que é o shiatsu, tá? Eu tenho uma dúvida. O shiatsu, ele funciona melhor como uma sessão única ou se ele for incrementado com uma outra técnica de massoterapia? Porque eu tenho um conhecimento muito básico do shiatsu. Se o shiatsu ele funciona bem com uma única técnica? Não, eu diria que não. Eu sou uma apaixonada pelo shiatsu. Eu amo o shiatsu, porque o shiatsu ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu consigo resultados incríveis com os meus clientes com o shiatsu, mas é fato que, dependendo do que você vai atender, tem queixas dos pacientes que só o shiatsu dá conta? Sim, só o shiatsu dá conta. E somente uma sessão é suficiente? Sim.
tem queixas e tem pacientes que, dependendo do que eles nos trazem, uma sessão de shiatsu é suficiente. É sim, mas às vezes uma sessão não é suficiente, você precisa de outras. Tudo depende muito da queixa do paciente, da gravidade do distúrbio, do desequilíbrio ou da patologia que o paciente já apresenta. Daí sim a gente precisa de mais recursos na mão. Não, é como eu disse, eu tenho um conhecimento muito básico, e um pouco do conhecimento que eu tenho é que sempre o shiatsu viria acompanhando um outro tipo de técnica. Então, um exemplo, faria uma massagem relaxante e usaria o shiatsu junto, sabe? Um exemplo assim. Super dá, super é possível. É legal porque você adapta, né, para o que o paciente mais gosta. Dentro do shiatsu, a gente também pergunta para o paciente, para o cliente que a gente vai atender. Você gosta de uma pressão mais leve, média ou forte? Né? A gente, quando está atendendo, fala, olha, se o toque não estiver agradável, se você quiser um toque mais forte, mais fraco, você me avisa, por favor. Quem manda na sessão é o paciente, com algumas coisas. A gente tem que entrar com conhecimento, com o nosso conhecimento dentro das nossas mãos para atender o cliente. Mas tem muitas coisas não, na verdade, as coisas principais de um atendimento é o cliente que vai te direcionar. E quando ele não está preparado para receber alguma coisa que você pode oferecer para ele, para que leve ele para um nível melhor de saúde, aí é nossa capacidade e responsabilidade como profissional de convencer, entre aspas, o paciente a aceitar aquilo que você tem como proposta. Mas quando o paciente vê que você trouxe um resultado para ele, vê que você tem profissionalismo, ele acaba se entregando demais. Então, muitas coisas que às vezes ele não queria que outros profissionais fizessem, ele se entrega, sabe? Quando você conquista o paciente, ele se entrega totalmente para você. E aí, o cliente, ele topa, sabe? E principalmente quando ele está na dor, no sofrimento, e quanto pior mais ele quer sair disso, porque é tão ruim ficar ali dentro que ele topa. Só que ele topa de uma maneira onde a gente também não impõe, né? Eu, às vezes, quero trabalhar alguma coisa com um cliente meu e eu falo, olha, eu percebi que está acontecendo isso com você. Você está com problema nisso, por isso está acarretando esse problema na sua saúde. Eu gostaria de trabalhar com você assim. Tudo bem para você? Né? Isso conta, a maior parte me responde que sim, mas tem aqueles que falam, não, Cíntia, eu ainda prefiro que não. E eu falo, tá tudo bem, então, no seu tempo. Eu quero te deixar claro que eu tenho mais ferramentas na minha mão para poder te ajudar, mas eu não quero fazer nada que não seja confortável para você e que você não esteja preparado para receber também. Sim, deixa a porta aberta para quando ele quiser avançar, fazer o tratamento necessário. Isto. Perfeito. Mais alguma dúvida? Não, eu acho que no momento seria isso mesmo, as minhas dúvidas. Os conselhos, com certeza, futuramente vão me ajudar muito. Eu estou começando essa caminhada, então eu quero te agradecer de coração todos os conselhos, por essa conversa, que para mim foi ótimo. E muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigada, viu, David? Eu que te agradeço. Acredito que sua dúvida é a dúvida de muitos, e eu acredito também que tem muita gente dentro da nossa área que está iniciando a carreira, e eu falo, uma coisa é muito importante, né? A gente precisa ter um conhecimento e ser expert em alguma coisa. Em alguma coisa você tem que ser muito bom, você tem que ter uma base muito bem feita, muito bem feita. Mas são os detalhes, né? Se bem que isso, quando eu te falo de aromaterapia, das ideias que eu te dei para um atendimento
a domicílio, quando eu te falei sobre cromoterapia dentro da iluminação, isso tudo é conhecimento também, isso tudo é que eu não sou uma expert, mas eu já fiz cursos básicos, né, sobre esses assuntos, e tudo isso você vê que são conhecimentos que, para nós, por exemplo, para mim, que se eu for atender com shiatsu, a iluminação e o aroma dentro do meu atendimento não vai ser meu carro-chefe, é o meu detalhe. Só que é um detalhe que não é de qualquer jeito e que tem também um poder terapêutico dentro daquilo. E essas coisas vão somando e potencializam o seu atendimento a seu favor. E, acima de tudo, não a seu favor. Eu digo a seu favor no sentido de trabalhar com mais profissionalismo, mas, acima de tudo, em primeiro lugar, pelo nosso cliente. Eu agradeço de verdade, foi muito, espero que essa nossa conversa auxilie muita gente também que vai assistir. Como tu disse, tem muita gente começando e até pessoas com tem mais experiência que acabam que aprender nunca é demais, né? Então, acredito que essa nossa conversa também vai ajudar bastante. Não, David, aprender nunca é demais. Eu acho que eu vou morrer aluna sempre. Eu sempre sou aluna de alguma coisa em algum lugar. Então, somos dois, então. Eu acho ótimo, né? É muito bom tudo isso, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, né? Verdade. Não é? Você vai falando, nossa senhora, eu não sabia nada, né? Nossa, como eu sei pouco. Sempre tem uma coisa diferente e nova para aprender com alguém. Exatamente. E uma coisa muito importante que eu considero nesse momento também é que o mundo vem mudando, mas a pandemia deu um chacoalhão, né? E o mundo mudou muito rapidamente, a gente teve que aprender a se adaptar muito rápido, a gente teve que aprender muitas coisas muito rápido, né? Então, eu acho que a gente se reinventar, tudo muito rápido. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto mesmo sempre, sabe? A novos conhecimentos, a ouvir, né, o que outros profissionais têm para nos dizer. Eu adoro ouvir outros profissionais também falando, porque sempre agrega alguma coisa, né? Sempre me agrega. A gente não é o dono da razão, né? Não. Eu falo a verdade, ela existe de acordo com a história de cada um vivida, de acordo com o óculos que você usa, né? O seu óculos é um, o meu é outro, né? Sim. David, muito obrigada pela sua participação. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. E a gente se fala, tá bom? Muito obrigada. E o meu toque de abraço para você. Abraço.